Queridos, vamos tocar na palavra do Senhor. Durante essa semana eu estive pensando que às vezes uma pessoa que está passando por qualquer dificuldade, qualquer problema pessoal, em qualquer âmbito, né? E muitas vezes foram orientadas, e que ouviu a palavra de Deus, e prontamente ela irá seguir a orientação que foi lhe dada pelo pastor, ou pela palavra direta de Deus. Ela irá tomar uma posição correta, ou até mesmo se converter. Porque nós entendemos que uma vez ouvida a palavra, sendo orientada, o coração desta pessoa, ela fica mais sensível, né? A voz de Deus, ela fica mais sensível ao Espírito Santo, e por isso existe aquela liberdade para atuação. Normalmente isso acontece quando a pessoa passa por um vale, passa por uma dificuldade, passa por um problema. Normalmente é assim que funciona. E às vezes nós pensamos, com certeza, que essa pessoa que já passou pelo que ela passou, desta vez, agora vai. Agora apruma, agora vai acertar. Até falamos, e não é uma palavra que não cai muito bem aos meus ouvidos, mas as pessoas dizem, se não vai por amor, vai pela dor. Na verdade, meus queridos irmãos, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Que pessoas, ao ouvirem a palavra do Senhor, comecem a viver uma novidade de vida. Comece a colocar dentro dela esse desejo de aprendizado da palavra. Essa vontade de poder trilhar o caminho que tanto nós esperamos e até mesmo o próprio Deus assim o aguarda. Porque você sabe, nós sabemos que uma vida com Jesus, querido, não tem preço. Todos nós temos essa certeza, todos nós temos essa convicção. Principalmente as pessoas que nós tanto amamos, principalmente as pessoas que estão mais próximo de nós. Mas todos nós também sabemos que a realidade às vezes é outra, que nem sempre é assim. Às vezes leva tempo e às vezes não tem tempo. E muitas vezes as pessoas não dão ouvido à palavra de Deus, muitas vezes as pessoas não digerem aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. E por conta disso, o salmista diz algo muito interessante, que eu e você precisamos ter como prática, que eu e você podemos e devemos ter como exemplo. Em meio à tribulação, em meio à adversidade, o salmista diz, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os seus juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Se nós pegarmos isso e colocarmos, imprimir no nosso coração, por mais que estejamos passando por problemas difíceis e dificultosos, nós vamos ter essa certeza que a presença, que a palavra do Senhor, ela se torna mais doce do que o mel, do destilado dos favos. E hoje, nesta manhã, iremos ver isso na palavra de Deus. E eu quero fazer um pedido a você que está aqui, e um pedido a você que nos acompanha. Abra o seu coração para aquilo que Deus irá ministrar na sua vida. E também abra a sua Bíblia em Êxodo 8, capítulo 8, verso do 1 ao 15. Eu creio que cada um de nós saímos nesta manhã com o intuito de ouvir a voz do Senhor. Ok? Podemos ler? Acompanhe se você não trouxe seu smartphone, a sua Bíblia, que diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés:
Chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rã em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os seus oficiais. Disse mais ao Senhor a Moisés: dize a Arão, estenda a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e lhe disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te, dize-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam tiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retira-se-ão as rãs de ti e das tuas casas, e dos teus oficiais, e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinaram com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios, nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta manhã. Nós acreditamos que o teu Espírito está nesse lugar, que a tua presença paira sobre nós, que a tua unção, que a tua graça esteja, Senhor, sendo derramada sobre cada um de nós, sobre as vidas daqueles que nos assistem nessa manhã. Te pedimos, te rogamos, de fato, que a tua presença esteja sobre nós, em o nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém. Meus irmãos, a nível de compreensão, podemos perceber que no capítulo 8 nós temos aqui 3 terríveis pragas. A primeira praga acontece no capítulo 4, depois você pega lá o texto, você vai ler e vai entender. Acontece no capítulo 4, capítulo 7, verso 14, que as águas, se tornaram sem sangue. A Bíblia diz que todos os reservatórios do Egito, aonde havia uma água cristalina, todas elas, mediante essa primeira praga, se tornou sangue. Se tinha alguém na piscina, a água estava com sangue. Se tinha alguém querendo beber uma água, da torneira sairia sangue. Se fosse abrir o seu frost free, dentro das garrafas estaria ali sangue. Ou seja, rio, reservatórios, piscina, cisterna, onde teria água, se tornaria em sangue. No capítulo 8, onde nós iniciamos a leitura, acontece somente no capítulo 8,
3 pragas. A primeira foi a praga das rãs, onde nós acabamos de ler todo o relato. A terceira, a praga do piolho. Eu acho que essa praga passou por mim aí quando eu era pequenininho, praga do piolho. Acho que todo mundo, né? Tem irmãos rindo aí, é verdade, querido. A quarta, a praga das moscas. Vamos ficar somente nessa, porque há muita praga para uma pessoa só. Então vamos ler e vamos entender o que o Senhor tem para nos falar nesta manhã. Pois bem, se você reparar bem, querido, vamos perceber que a palavra de Deus está sempre nos exortando. Ela nos corrige constantemente. Todas as vezes, e essa é a verdade, quando nós nos deparamos com a leitura da palavra, quando nós saímos da nossa casa, nos programamos, nos preparamos para ouvir a palavra de Deus, sempre tem algo para Deus, sempre tem algo para nós que Deus tem a nos oferecer. É impossível nós chegarmos na casa de Deus e não atentamente ouvirmos a sua palavra e as coisas permanecer da mesma forma. E se isso acontece, nós precisamos rever os nossos conceitos. A Bíblia, ela é muito clara, ela é muito transparente, ela é muito incisiva naquilo que ela tem para aplicar na nossa vida. Mas tudo isso precisa ter um querer, tudo isso precisa ter uma vontade, tudo isso precisa ter uma motivação, e essa motivação parte de mim e parte de você. O que nós acabamos de ler já é o cenário daquilo que nós temos para pregar, a palavra de Deus. É aquilo que nós estaremos recebendo. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. Pessoas que já passou por determinadas coisas. Mas sabe aquela questão que a pessoa ouve, é orientada, mas não coloca em prática? Por que razão? Só ela sabe. Por que motivo? Só ela sabe. Será que existe de fato um comprometimento com aquilo que muitas vezes nós falamos, nós expressamos? Estamos na igreja, mas de fato nós queremos mudança. Estamos na casa do Senhor, temos ouvido uma boa mensagem, mas será que isso tem o poder para transformar a nossa vida? É óbvio que tem. Mas se eu não permitir, querido, se eu não deixar, se eu não viver aquilo, possivelmente você irá colher esses frutos. Possivelmente você irá ver a olhos nus o que está de fato faltando na sua caminhada, na sua vida. Mas há também quem não aceite, mas há também pessoas que ignoram, e também pessoas que acham que é ser muito radical colocar em prática aquilo que o Senhor tem ministrado. Chegam a dizer: Deus é mau, esse Deus é um ditador. Conforme nós sabemos e temos relato na própria Bíblia, pessoas cristãs que conhecem a Deus, que teve momento com Deus, e dizer: amaldiçoa esse Deus e morra. Eu espero que nesta manhã, querido, todos nós possamos refletir do que é verdadeiramente ouvir a palavra de Deus, do que é verdadeiramente digerir aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração nesta manhã. Não, meus irmãos, Deus não é ditador, Deus não é radical. É um equívoco nós pensarmos dessa forma, porque na verdade o que Deus quer, o que Deus deseja, é que ninguém se perca. A verdade é que Deus não quer ver sofrimento e não tem prazer no sofrimento de ninguém, queridos. Sabemos que a maioria dos sofrimentos que o povo de Deus passa é por conta do pecado e da desobediência. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez nós já tivéssemos passado por isso. Não por causa de Deus. Ele nos avisa, Ele nos exorta. Mas será que nós temos obedecido a palavra de Deus? Tem um trecho de uma música muito interessante que diz assim: é fácil demais viver em paz, a gente é quem complica tudo. Vem
Vem viver Jesus, para a gente ser feliz. Não é isso? Esse trecho diz tudo para nós. Vem, vamos viver Jesus, para a gente ser feliz. Isso é a mais pura verdade, queridos. Quando entendemos isso, passamos a viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? É boa, é perfeita e é agradável. Só que um detalhe, querido, é que o pecado, ela destrói. O pecado, ela dissolve. O pecado, querido, traz consequências irreparáveis muitas vezes. E a Bíblia diz em Ezequiel 18:20 que a alma que pecar, essa morrerá. Muitas vezes nós achamos e ouvimos a palavra de Deus conforme essa, a alma que pecar, essa morrerá. Mas sabe, querido, a gente às vezes não dá, como diz aí os mais antigos, trela para isso. A gente escuta, mas a gente não ouve e não pratica. Se nós pararmos para analisar, temos vários exemplos que Adão foi avisado por Deus, diretamente por Deus. A Bíblia diz que Deus descia no cair da tarde e falava com Adão. E Adão foi orientado diretamente pelo soberano, pelo Criador dos céus e a terra. E olha no que deu. Sansão, crente desde berço, foi orientado pelos seus pais: filho, não faça isso, não se case dessa forma. Você é um escolhido, você é um separado. E olha no que deu. Salomão, com toda a sua sabedoria, foi orientado tete a tete. E até porque, queridos, quando nós somos orientados por pessoa que passou por dificuldade, e aquela pessoa, que no caso aqui era o próprio pai de Salomão, orientando ele: filho, eu passei por isso, não vai por esse caminho. Adore o Senhor nosso Deus, faça tudo o que Ele te mandar fazer, você será bem sucedido. E olha no que deu. Judas, querido, Pedro e muitos outros foram avisados por Jesus. Eu e você somos avisados o tempo todo, através da palavra, através da ministração, através de um abraço, através de uma orientação. E pode até não parecer, mas o pecado, ele tem poder. O pecado, ele tem poder para destruir. O pecado, ele tem poder para dissipar um relacionamento. Está pensando que é fácil? Está pensando que é simples manter-se fiel ao cônjuge, como o casal que nós acabamos aqui de orar por 30 anos, juntos, como tem outros aqui que já chegaram a 50 anos, requer muita, querido, paciência, amor, requer muita presença de Deus, porque hoje as coisas estão no estalo. Casou, não deu certo, separa, é uma loteria. Eu acho que é mais um jogo de bicho quando se pensa dessa forma, porque destrói mesmo. Se você vai para um relacionamento, seja ela conjugal ou até mesmo um relacionamento firmado com Deus, pensando dessa forma, você vai estar em maus lençóis, querido. O pecado, ele dilapida, acaba, assola qualquer casamento, qualquer ser. Poder de transformar um homem, uma mulher de Deus, em inopias espirituais, em mendigos mesmo. Pessoas que ouvem e não estão nem aí. Não digere a palavra de Deus. Não assimila a boa, a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Não devemos, querido, não devemos nunca subestimar o pecado.
Na verdade, nós não podemos flertar com o pecado. Lembra de João, capítulo 5, verso 14, onde nós até mencionamos semana passada o paralítico do tanque de Betesda, enfermo, paralítico há 38 anos, vivendo uma vida descartável, uma vida isolada, onde ninguém se aproximava, onde ninguém chegava. 38 anos, querido, vivendo uma vida dessa forma, onde Jesus chega para ele e pergunta: que queres? Senhor, não tenho ninguém. A escória da sociedade estava ali, querido, expressa. Mas o detalhe maior foi quando o Senhor Jesus disse para ele: vejo que já estás curado, já está aí pulando, já está caminhando, já está se divertindo. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Só aí, querido, só esse final aí de presença de Jesus já faz com que a gente deveríamos estar tremendo. Quando nós chegarmos na casa do Senhor e ouvirmos a palavra do Senhor, precisamos ouvir com reverência, com amor, com sabedoria. Qual o objetivo, querido, que nós precisamos ter? É de servir ao Senhor de todo o nosso coração. O louvor que nós acabamos de entoar foi para te adorar, Senhor, que eu nasci. Muitas pessoas, o mundo não sabe disso. Mas você, querido, que está aqui nesta manhã, você sabe o objetivo para qual você nasceu. A Bíblia diz que você era uma substância ainda uniforme no ventre da tua mãe. E o Senhor te formou, querido, para te trazer você ao mundo para adorar aquele que vive e reina. A Bíblia também diz que o Senhor conhece as estrelas, todas elas pelo seu nome. E será que você não tem essa ciência que Deus te conhece? Foi para isso que você nasceu, queridos. Foi para isso que você está aqui. O objetivo das pragas, que todos nós sabemos, foi por conta de um coração duro, fechado. As pragas veio porque um coração se fechou, querido. E qual o objetivo? De libertar o povo do cativeiro, de libertar o povo da mão de Faraó. E Deus dá o recado para ele através de Moisés. Diga para Faraó: deixe o meu povo ir. Qual o objetivo? Para me adorar. Princípio, querido, da adoração. Se recusares, vou te castigar. Se você parar para pensar, já havia um feito. Já havia acontecido o primeiro aviso, aonde a água se tornou em sangue. E o Senhor envia novamente um mensageiro: diga para ele que se ele não deixar o meu povo vir me adorar, vai acontecer isso. Vou distribuir rã para tudo, vai ser o cardápio do camarada. Rã no café, rã no almoço, rã no lanche, rã no jantar. A Bíblia diz, querido, que as rãs inundou o castelo do camarada. Tinha rã até no fogão, na mesa. Por quê? Por conta da desobediência. Tudo será tomado. Deus, com essa atitude, também nos mostra, e mostra para Faraó e para o seu povo, que está no comando de todas as coisas, que está no controle de tudo. Porque Deus está no controle de tudo, Ele sempre esteve no controle de tudo e sempre continuará no controle da minha e da sua vida. Se você acredita, eu posso ouvir o glória a Deus? Aleluia! Estamos vivendo, querido, dias difíceis, bem difíceis.
bem difíceis. Semana que a gente ouve cada aberrações, mas uma coisa eu quero dizer para você: Deus continua com a caneta na mão. É Ele que escreve, é Ele que rege, querido. Preste atenção o que está escrito em Lucas 5:36. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajuntará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Em outras palavras, querido, preste atenção. Em outras palavras, ajuste sua vida ao Evangelho. O que você fez até aqui? Não sei. Qual é a conduta da sua vida até hoje? Dia 28 de julho de 2024, às 10h30 da manhã. Não sei, mas você sabe. É o tema desta mensagem. Ajuste a sua vida ao Evangelho. Com Deus, querido, não tem meio termo. Com Deus não tem jeitinho. Com Deus não tem barganha. Entenda isso em o nome de Jesus. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá eternamente. Até a semente, querido, você pode escolher. Você pode escolher a semente que você quer plantar. Mas a escolha, meu irmão, você não vai poder escolher. Você vai colher o que você plantou. É sabido de todos que o povo egípcio tinha muitas crenças, e uma delas era sobre Rã. Você sabia disso? Para eles, a Rã era um deus sol, era um Deus criador do mundo. Era tão forte que foi criada uma estátua de mulher com a cabeça de sapo, aonde eles poderiam adorar aquela estátua, aonde eles tinham a convicção, no coração deles, a certeza que aquele era um Deus que criou a terra. É um Deus sol. Muitos hoje, queridos, estão criando para si muitas estátuas, muitos deuses, e às vezes até inconsciente, porque alguém falou, ele vai lá e quer praticar, porque alguém disse, ele falou, vou tomar como verdade. Cuidado a quem nós estamos adorando. Na verdade, nós não precisaríamos nem de estudo para isso, porque quando Deus fala para Moisés, vai lá, liberta o meu povo. Aí, ó. Está vendo? Ah, Senhor, sem problemas. Quando Deus fala para Moisés, vai lá, liberta o meu povo. E Moisés, mas o que eu vou falar? Quem me enviou? Quem enviou? O grande eu sou. Irmãos, não tem como nós fugirmos disso. Deus deu uma ordem a Arão, através de Moisés, para estender a mão e brotar sapo, brotar rã para tudo quanto é lado. No verso 7, os magos tentam fazer a sua magia. Eles tentam inventar pela ordem de Faraó. E aí, vocês não vão fazer nada? Tire isso daí. Eles vão fazer, eles tentam fazer, mas quando eles fazem, no intuito de remover, de tirar,
A Bíblia diz que acrescenta-se mais. Quando Moisés chega diante, não está no texto que nós lemos, mas quando Moisés chega diante de Faraó, e Deus manda soltar a vara, e aquela vara torna-se uma serpente, e Faraó riu, ironicamente dizendo para os seus magos, fazem também, e os magos fizeram, levantando ali 2 serpentes. Mas o que aconteceu? A serpente de Deus foi lá e tragou as 2. Mostra para mim e para você, querido, o poder, a soberania do Senhor nosso Deus. Leia comigo no verso 8 a 10. Chamou Faraó a Moisés e Arão e lhes disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e de todo o meu povo. Então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó, diga-te, dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. A resposta de Faraó, querido, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que há ninguém como o Senhor nosso Deus. Queridos, você prestou atenção na resposta de Faraó no versículo 10? Amanhã? Como assim amanhã? Quem, querido, em sã consciência, vai querer viver ou dormir mais uma noite, mais um dia que seja, com um monte de rã, com um monte de bicho? Com certeza a mulher de Faraó não ouviu esse pedido dele. Com certeza. Essa mulher não estava ali presente para ouvir uma pergunta. Quando é que você quer que eu tire? Pode ser amanhã? Porque se ela tivesse ali ouvido, querido, essa história já teria fim naquele momento. Com certeza essa mulher já teria degolado o próprio Faraó. Experimenta botar uma formiga em cima da cama da sua esposa, para ver se você consegue dormir. Experimenta, querido, falar para ela, tem uma barata ali no cantinho. Você vai passar a noite em claro, enquanto você não achar aquela bendita barata. Imagina a primeira dama do Egito dormindo, se é que dormiu. Com certeza, jaz um faraó. Queridos, a Bíblia diz que os rios produziram rãs em abundância, que encheu, que cobriu a terra do Egito. As rãs tomaram conta de tudo, nas casas, nas despensas, nos fogões, nas cozinhas, no quarto, imagina nas camas. E o camarada diz, amanhã, por que não hoje? Me responde, por que não hoje? Por que não agora? Se eu estou com um problema, por que esse problema não pode ser resolvido hoje? Por que esse problema não pode ser resolvido agora? Irmãos, ali estava diante daquele faraó um sacerdote de Deus. Ali estava diante daquele homem um pastor, um profeta, um homem digno de sanar, de resolver o problema. E ele diz, vamos deixar para amanhã. Queridos, fique atento sobre isso. Há muitas pessoas com o espírito de Ramsés. Há muitas pessoas postergando aquilo que precisa ser feito de imediato na sua vida,
querendo deixar para depois, querendo deixar para amanhã. Como eu falei no início, deixa para amanhã, mas o amanhã poderá não chegar, poderá não dar tempo. Querem dormir uma noite a mais com o pecado. Aqui que tem só mais um gole, só mais um tapinha, só mais uma curtida nesta página. Uma noite a mais com as mágoas não tem problema. Uma noite a mais sem liberar o perdão não terá problema. Eu creio, queridos, que a palavra de Deus está sendo pregada nesta manhã. Eu creio que a palavra de Deus está ministrando certamente na sua vida. E Deus tem oferecido a cada um de nós a sua palavra, querido, na sua bandeja, servindo a sua verdade com uma boa pitada de misericórdia e graça. Nós falamos para todos vocês dizendo que Deus te ama e que Ele quer mudar a sua vida. Nós pregamos. Nós estamos aqui, querido, incansavelmente, porque esse é o papel da igreja, esse é o papel de um pastor. De se separar, de orar, de falar: Senhor, nos dê a direção para a ministração da Tua palavra, para que a Tua igreja alcance as Tuas verdades. E você diz: amanhã talvez, amanhã quem sabe. Quantas pessoas, querido, ao ouvir a palavra e diz: deixa para amanhã. A gente chama, a gente ora, a gente diz que Deus irá transformar a sua vida. E muitas vezes você, com esse coração endurecido, diz: amanhã, quem sabe. Fala: deixa eu ficar um pouco mais velho. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi também as pessoas dizerem: deixa eu me arrumar, deixa eu melhorar a minha vida, a minha caminhada, que aí sim eu vou para a igreja. E eu também já ouvi isso. Deixa para amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Com Jesus não funciona dessa forma. Com Jesus não funciona assim. Eu quero trazer para você, a sua memória, uma situação que aconteceu na crucificação de Jesus. Aos 47 minutos do segundo tempo, luz, portas se fechando, luz se apagando. E o ladrão diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Qual foi a resposta do Messias? Qual foi a resposta de Jesus? Tá bom, vou tentar fazer isso. Tá bom, mas o que você fez para estar aí? A resposta de Jesus, e me vem à mente agora, será que foi a mesma do copeiro? Quando José falou para ele: quando você estiver lá diante de Faraó, lembra de mim, fala sobre mim. E o copeiro, beijinho no ombro, seguiu a vida dele. E levou tempo. Foi isso que Jesus falou para aquele ladrão? Qual foi a resposta de Jesus? No dia seguinte, a gente fala sobre isso, ladrão. Não. Hoje mesmo, agora, nesse exato momento, você estará comigo no paraíso. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o nosso Deus, querido, que não deixa as coisas para depois, que não deixa as coisas para amanhã. Jesus não vai deixar para depois, meus irmãos. Ele não vai deixar para trás você de forma nenhuma, a não ser que você queira, a não ser que você deseja, porque nós temos ali dois exemplos. Tínhamos um ladrão à sua direita, só ladrão à sua esquerda. Um quis e outro
teve uma escolha própria dele, que como Deus é tremendo e misericordioso, Ele deixa registrado. Hoje, você está com problema? É hoje. Você está com dificuldade? É hoje. Você está com dúvidas? É hoje. Você está sem saber o que fazer, querido, é hoje. E Ele está aqui nesta manhã. Ele passeia sobre nós. Ele vê o seu coração. Ele esquadrinha a sua alma. E Ele sabe exatamente do que você está precisando. Não deixe para amanhã, queridos. Resolva a sua vida hoje diante do Senhor. Ele está às portas. Ele virá buscar a sua igreja. A Bíblia nos diz que a vontade do Senhor, o desejo dele é que ninguém se perca. E por quê? Ficar trilhando o caminho que não vai te levar a nada. Que só vai te dar dor de cabeça. Será que você tem conseguido colocar a sua cabeça no travesseiro, porque é a melhor consciência, querido? É um travesseiro tranquilo. O melhor travesseiro é uma consciência abençoada. Se nós entendermos isso, queridos, se nós entendermos isso, levaram diante de Jesus um paralítico. Vou tentar aqui de uma forma simplificada fazer com que você entenda que talvez o que você esteja passando não será nunca empecilho para você chegar diante de Jesus nesta manhã. Ou em qualquer eventualidade para o futuro. Estou com problema, vou me fechar. Estou com dificuldade, vou me esconder. Não! Não deixe para amanhã, querido. Não deixe para amanhã. Leva-se diante de Jesus um paralítico. Não conseguiram entrar. Estava como aqui nesta manhã, essa multidão de pessoas. Não tinha espaço. Os amigos sobem pelo telhado. Desce aquele paralítico. E Jesus diz para eles: estão perdoados os seus pecados. Pronto. Aí aquela murmuração entre os escribas, tentando dificultar a situação, tentando arrumar o problema. Quem é esse? Quem perdoa é Deus. E Jesus, conhecendo o coração como Ele conhece o seu, o nosso, como Ele sabe exatamente o que está passando pela sua mente nesse exato momento. Cuidado com o que pensamos. E Jesus diz para aqueles escribas, para aqueles fariseus, o que é mais fácil? Dizer: está perdoado os seus pecados? Ou levanta-te e anda? Isso não me surpreende, querido, porque eu sei quem é o meu Jesus. Eu sei o que Ele é capaz. Mas o que me chama a atenção, coisas que nós vivemos dia a dia, é que Jesus não chegou para aquele paralítico e disse: qual é o seu pecado? O que te fez estar dessa forma? Jesus não perguntou para ele o nível de pecado, as estrelinhas de pecado dele. Assim também como Ele fez contigo, meu irmão. Jesus não perguntou o seu pecado. Jesus não perguntou o meu pecado. Ele apenas diz, como Ele disse para mim certa feita. Ele disse para mim: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nesta manhã Ele está dizendo isso para mim e para você, querido. Jesus não pergunta o grau do seu pecado. Ele apenas diz: venha a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No verso 13 e 14. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos.
Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Você tem ideia do que é isso, querido? Isso é o pecado. A Bíblia diz, querido, que a terra cheirava mal. Você e eu sabemos que o pecado é podre. E nós não precisamos passar por isso. Eu e você não precisamos passar por isso. Ajuste sua vida ao Evangelho. Precisou de 10 pragas. Faraó precisou enterrar seu primogênito para entender que havia Deus em Israel. Faraó pagou amargamente pela sua desobediência. Endureceu o coração, meu irmão, é pagar um alto preço. E quantas vezes nós já lemos Hebreus 3, 7 a 11? Quantas vezes? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Está fazendo menção. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Jesus está dizendo para nós nesta manhã: não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes também em Deus. Como está a sua vida, querido? Como está a sua caminhada até aqui? A graça do Senhor tem abundado neste lugar. E sobre ela, eu quero tocar nesse assunto hoje à noite. E quero convidar você a concluir, juntamente com toda a igreja, a estar nesta noite para ouvir sobre a graça de Deus sobre a nossa vida. Certo homem fez uma pergunta a Jesus. E esse homem era Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus responde: eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé estava ali um bom tempo com Jesus, sendo discipulado por ele, mas parecia que estava disperso e não compreendeu os ensinamentos. Mas ele teve a coragem de perguntar, não deixou para amanhã. E você, tem tido esta coragem? Senhor, revela a mim a sua verdade, a sua vontade. Temos falado isso? Temos dito isso? Sonda-me, Senhor. Sonda-me o coração e guia-me pelas tuas veredas. Temos dito isso para o Senhor? Temos dito: Senhor, eu não quero amanhã, eu quero hoje. Eu me arrependo das minhas falhas, dos meus pecados.
Senhor, Tu me conheces. Como Pedro, certa feita, falou para Jesus: Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu sabes que eu Te amo. Se você sabe disso, querido, você pode dizer: Senhor, eu quero me ajustar ao Seu Evangelho, o Evangelho da cruz. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor, de fato, nesta manhã, esse encontro que Ele marcou contigo, aí mesmo onde você está sentado, possa te abraçar e dizer no teu íntimo, no seu coração, não apenas palavras liberadas, mas o Espírito dizendo para você: eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou contigo todos os dias. Talvez você esteja como Pedro, achando que pode, achando que consegue, no ímpeto da sua coragem, na sua violência emocional, e de repente você se vê afundando. Mas como você não vê nada ao seu redor, você grita: Jesus, Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estende as mãos e puxa aquele homem da morte. Feche os teus olhos. Esse momento é teu, querido. Tudo que você ouviu, eu posso dizer para você com autoridade em Jesus Cristo: é Deus falando ao seu coração. O que você vai fazer quando sair deste culto? Primeiramente, eu espero que você retorne hoje à noite, para que Deus continue ministrando a sua vida. E segundo, querido, é você e Deus. Qual o prazer que nós temos de estar na casa de Deus para ouvir e para se alimentar de uma boa palavra. Que foi liberado nesta manhã, querido, não foi apenas letras, mas foi o Espírito Santo de Deus. Pai, visita cada irmão nesta manhã, cada irmã nesta manhã. Pessoas que estão nesta hora, Senhor, dizendo no seu íntimo, sabendo que o Senhor está ouvindo: Senhor, eu quero hoje, eu necessito para agora uma intervenção divina, um milagre, Senhor, sobre a minha vida, concedendo-me, Senhor, sabedoria, concedendo-me, Senhor, graça para eu avançar, para eu continuar na sua caminhada. Há pessoas que chegaram aqui nesta manhã, querido, dizendo: é a última vez que eu venho, é a última vez que eu entro neste lugar. Mas o Senhor está dizendo para você nesta manhã, queridos, é o hoje, é o agora, que esse espírito de Ramsés bata em retirada em o nome de Jesus. Porque foi para louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, que o Senhor te trouxe a vida, queridos. Esteja de pé comigo, em o nome de Jesus, e vamos cantar essa canção. Conforme a Érica disse logo no início, fique à vontade diante do Senhor. Se você sentir a necessidade de chorar, querido, chore. Se você sente o desejo de glorificar, exaltar ao Senhor, glorifique e exalte o nome do Senhor. Porque a primeira coisa que Deus mandou falar para Faraó: deixa o meu povo ir para que me adore. Digno da minha vida, tu és Senhor, ou eu sou teu.
eu sou teu. E aleluia. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Erga as tuas mãos diante do Senhor. Ele é fonte da salvação. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida. Digno da minha Você pode dizer vida, isso? tu és Jesus. Se sentindo livre, Eu sou livre. teu. Porque hoje o Senhor te Eu perdoa. sou teu. Hoje o Senhor te cura. Hoje o Senhor te sara. És incomparável, és inigualável. Abra, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu és santo, Senhor. Eu vou construir minha Faça isso nesta manhã. vida em ti. Tu és meu Faça isso nesta manhã. fundamento. Eu vou confiar Ajuste a sua vida ao Evangelho. somente em ti. Não vou ser Ajuste a sua vida diante do Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Esse é o fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Vou construir minha vida em ti. Ti, Senhor, fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Ser abalado, Santo, és incomparável, És inigualável. Diga para ele. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra Quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável. Declara, igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Abre os meus olhos. Diga isso constantemente. Senhor, mostra quem tu és. Faça essa oração diante do Senhor em todo O momento. meu coração do amor que faz mudar Só Ele. o Que amor é esse? Você pode aplaudir aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada nesta manhã. Obrigado, Senhor, por esta manhã majestosa, aonde o Senhor nos permitiu estar na Tua casa para ouvir aquilo que o Senhor ministrou a nós. Conduz o Teu povo, a Tua igreja, debaixo da Tua proteção, Senhor, até os seus lares. Que todos tenham um amanhã, um dia agradável. Que todos possam gozar, Senhor, do prazer de poder contemplar a Tua face em todo momento. Leva-nos em o nome de Jesus e que toda a igreja diga amém. Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém. Eu poderia estar em qualquer outro